Bom dia a todos e todas. Em segunda chamada, nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão Permanente de Assuntos Urbanos, com a finalidade de discutir o PLC número 136 de 2021, que estabelece condições especiais de incentivo para a reconversão de imóveis protegidos e de edificações unifamiliares regularmente construídas e licenciadas e da outras providências. A Comissão de Assuntos Urbanos está assim constituída por mim, vereadora Tainá de Paula, como presidente da comissão, vereador Eliel do Carmo, vice-presidente da comissão, e vereador Vitor Hugo, vogal desta comissão. A audiência em ambiente híbrido conta com as seguintes presenças. Acredito que o vereador Vitor Hugo esteja presente da comissão. Quero informar também que ainda estamos nos desdobramentos finais da reunião de apresentação da comissão do Executivo para o Parlamento, para a Câmara de Vereadores, então os nobres vereadores chegarão atrasados nessa audiência. A audiência pública de hoje conta com a participação dos convidados, inclusive uma série de convidados, tanto do Executivo quanto do Legislativo e da sociedade civil, autoridades, o senhor Gabriel Denadai representando o excelentíssimo senhor Washington Fajardo, o senhor excelentíssimo Chicão Bulhões sendo representado também por assessoria, a excelentíssima senhora Laura de Biasi, presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, excelentíssima Natália Tadros, coordenadora do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, o excelentíssimo senhor Cláudio Antônio Santos Lima, representando o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, excelentíssimo Cláudio Elias da Silva e excelentíssima Selma Freiman, ambos do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, e excelentíssima senhora Lívia Porcino dos Passos, coordenadora técnica do Gabinete do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM-RJ. Das entidades que participarão da audiência, não quero citar todos os nomes aqui, mas quero citar as entidades que estão aqui representadas. Caso eu passe alguma entidade, por favor, fale ao microfone. Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e Pomos Brasil, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico Brasileiro, Fórum Nacional de Defesa do Patrimônio, Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, CAERJ, Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, SENGE-RJ, Federação das Associações de Moradores do Município do Rio de Janeiro, FANRIO, Associação de Moradores do Cosme Velho, Viva Cosme Velho, AMUR, Associação de Moradores da URCA, representante do Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro, SARGE, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura do Rio de Janeiro, ASBEA-RJ, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, ABEA, Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, ADEME, e Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio de Janeiro, Sinduscom-RJ. Instituto de Arquitetos do Brasil, vereadora. Instituto dos Arquitetos do Brasil, perdão pela falha, senhor presidente Igor de Vieteme. Não estão citados aqui. Mais alguma entidade que não tenha citado? Antes de iniciar as falas, quero reforçar aqui meu agradecimento como presidenta da Comissão de Assuntos Urbanos e, sem dúvida, falar dos desdobramentos do próprio Reviver Centro, que nós discutimos e acumulamos muito nesta casa, mas também o debate realizado sobre plano diretor, né? Esta casa fez uma comissão representativa, chegamos à conclusão de que havia necessidade de construirmos um debate acerca do patrimônio edificado, não só com o interesse de preservação, mas também falar do estoque produzido da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um dos estoques mais antigos
da América Latina, né? Mesmo aquele que não é necessariamente de interesse cultural, de preservação. O fato é que o Rio de Janeiro tem um acúmulo histórico de legislações sucessivas sobre o cuidado desse estoque, né? Principalmente de interesse cultural. Nós temos aqui uma série de queixas, reclamações sobre obras que não vêm sendo tocadas de forma adequada. Por outro lado, a construção civil, o setor, né, produtivo da cidade, questionando muito o engessamento que a cidade tem ainda sobre a sua legislação, que impede, né, e dificulta o retrofit e a possibilidade de reconversão, de utilização desse patrimônio tão rico para todos nós. E, claro, o debate que se faz urgente, né, à luz do próprio Reviver Centro, à luz do debate da retomada econômica do Rio, como nós fazemos ou poderemos fazer para acelerar a transformação de determinadas áreas e a requalificação de determinadas áreas da cidade. De cara, quero provocar aqui, estimular o debate acerca, né, das áreas, das envoltórias de APAC. Quero que os nossos técnicos, os presidentes de associação falem muito sobre essas envoltórias e sobre as áreas de entorno de APAC, de interior de APAC, o que vocês têm de entendimento sobre 136 e como isso pode reverberar no interior dos bairros. Uma outra discussão que nós tocamos aqui é sobre a inclusão ou não dos hotéis históricos da cidade nesse escopo do 136. A casa vem discutindo, se desdobrando no entendimento de que talvez seja interessante estabelecer uma lei mais criteriosa e mais específica para o debate dos hotéis. Quero ouvi-los e pensar os desdobramentos disso. Quero muito que a gente consiga discutir o debate não só da reconversão, mas da mudança, da possibilidade da mudança de uso. Foi um debate recorrente aqui. Existe aí um plano diretor que faz algumas alterações em relação ao zoneamento da cidade. Inclusive, esta casa, esta comissão vai precisar se dedicar e se debruçar às sombras e as convergências e divergências entre o 136 e o zoneamento proposto. Eu acho que é um exercício importante que nós devemos fazer. A discussão de vilas, principalmente as vilas com caráter de preservação, também precisam ser fruto de discussão, desdobramento sobre em que medida, né, o 136 impacta positivamente ou negativamente a situação delas. Fica claro, né, o entendimento de qual é o limite do 136 e se, de fato, as modificações edilícias e as alterações internas não seriam fruto de uma possível revisão do próprio Código de Obras e do entendimento melhor e mais continuado a partir de estudos mais aprofundados sobre a utilização interna desses imóveis, né? Existe margem dentro do 136, por exemplo, para a utilização do pé direito duplo, a possibilidade de um adensamento interno dessas áreas edificadas, e isso é interessante que a gente faça uma discussão mais continuada e mais esmiuçada sobre esse repartimento e compartimentação dessas unidades. É importante também falar, né, que os estudos de impacto de vizinhança, quero reforçar aqui que a gestão Eduardo Paz não é muito afeta a estudo de impacto de vizinhança. Quero discutir aqui nesta audiência em que medida a conversão de uso pode impactar positivo ou negativamente isso. Não seria o caso nós lançarmos mão, de estudos de impacto de vizinhança com especificidade sobre o recorte patrimonial ou imóveis com interesse de preservação. E, claro, fazer uma escuta propositiva de outros debates que se façam importantes nesse contexto de apreciação e melhoramento, talvez, do 136. De cara, quero reforçar aqui o interesse desta casa. Nós já acumulamos minimamente sobre 136 no Colégio de Líderes,
já estamos pontuando a necessidade de termos não só o 136 aprovado, mas a garantia do debate de reconversão na cidade do Rio de Janeiro de forma qualificada. Quero reforçar aqui que esta comissão especial, né, que encabeça a audiência pública, teve um papel significativo na recondução, na discussão do Reviver Centro, de outras matérias urbanísticas aqui na casa. Então, nós temos, enquanto comissão, enquanto casa legislativa, todo o interesse, não só de aprovar, mas de garantir melhorias e conseguir absorver ao máximo as indicações da sociedade civil, do próprio executivo e, claro, dos nobres vereadores que estão acompanhando a matéria de perto. Sem mais delongas, eu quero convidar aqui nosso primeiro participante, professor Cláudio Antônio Santos Lima Carlos, representante da Universidade Federal Rural, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, do Instituto de Tecnologia e mestrado profissional em Projeto e Patrimônio da FAO-UFRJ. Professor, peço que todos os nossos convidados aqui falem em torno de 3 a 5 minutos para não estendermos o nosso tempo. Obrigada. Bom dia, todos estão me ouvindo? Bom dia Perfeitamente. A todos. A leitura, eu gostaria de, em função da restrição de tempo, eu vou me ater só a um aspecto, né? Mas a leitura do texto como um todo é um texto bastante polêmico, né? Que eu acho que peca pelo aspecto genérico, né? De tratamento dos bens culturais da cidade do Rio de Janeiro, tratando-os como se fossem um único caso, né? Quando nós temos uma diversidade, uma riqueza tipológica imensa. Então, essa seria, assim, uma das principais preocupações. E todos os questionamentos que eu tive ao ler o texto, na verdade, se remetem a esse aspecto genérico que ele tem. Mas existe um que realmente me chamou bastante atenção, que remete ao artigo 5º, né, que estabelece que na construção de uma nova edificação no lote do imóvel tombado, quando autorizada pelo órgão de tutela, poderá ser aplicada a readequação do potencial construtivo no lote prevista no plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, concedidos ainda os seguintes benefícios. No inciso 6, né, é dito que será permitida mais de uma edificação no lote, afastada ou não, afastada das divisas. E há um parágrafo, o parágrafo 4º, que cita a possibilidade de pagamento de contrapartida para ultrapassar limites estabelecidos pela legislação vigente e também alterar usos. Isso é perigoso, né? Porque a associação desses instrumentos, né, como a outorga onerosa, a conservação de bens culturais protegidos, não é bem-vinda, né? Definitivamente isso não é viável. Por quê? Porque o principal parâmetro para a definição de novas implantações em lotes de bens tombados ou preservados tem que ser obrigatoriamente o bem protegido, e sua ambiência e sua integridade. Fora isso, torna-se completamente sem sentido e contraditória a proteção legal dessas edificações. Então, essa é uma questão bastante polêmica. Eu acho que esse artigo 5º deveria ser revisto profundamente em função desses danos que poderão gerar perdas irreversíveis a edificações protegidas da cidade como um todo, né? Já que ele se refere a toda a cidade. É um texto que abrange todos os bens protegidos de toda a cidade. Então é isso. Vereadora, não sei se eu extrapolei meu tempo ou se eu cumpri o meu tempo. Não, perfeito. Obrigada, professor. Chamo agora o senhor Júlio César Ribeiro Sampaio, vice-presidente do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios Históricos e Comos Brasil. Todos estão me ouvindo, por favor? Oi, por favor. Todos estão me ouvindo? Sim. Ok. Então,
Sim. Bom dia a todos e todas, aos presentes, né? Eu sou Júlio Sampaio, representante do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, ICOMOS Brasil. Eu estou na condição de vice-presidente da gestão atual, participante dessa organização não governamental do patrimônio cultural desde 1998. Dando sequência aqui às colocações que o professor Cláudio fez aqui, bastante pertinentes, né? A gente está aqui mobilizado pela causa da conservação do patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, né? Patrimônio cultural que representa parte da nossa trajetória histórica, da composição da nossa memória, e que certamente ainda desempenha um importante papel no desenvolvimento econômico da cidade. Em alguns casos, também do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e também do mundo, tá? Mas a gente tem que ter um zelo com esse patrimônio. Eu acredito que as pessoas aqui presentes reconhecem a importância deste projeto de lei, desse PL 136. Tá? Mas estamos preocupados com alguns aspectos deles, né? Especialmente em relação ao artigo 5º, parágrafo 4º, que tolera modificações irrestritas que certamente comprometerão a autenticidade e integridade desse patrimônio, mediante pagamento de contrapartida. Tá? Enfim, eu faço aqui agora alguns questionamentos, levanto aqui algumas questões. Tá? Como podemos mensurar esse valor que será pago na destruição do nosso patrimônio cultural, tendo em vista que nossos bens protegidos são considerados recursos não renováveis? O que será recebido? Vai compensar esta mutilação? Como podemos precificar um patrimônio cultural? Como ficará a nossa responsabilidade de usar adequadamente uma herança que nós recebemos dos nossos antepassados e que repassaremos para as futuras gerações? Então, aqui, tendo em vista estes questionamentos, né, e reforçando a fala do professor Cláudio, eu sugiro que estas modificações, né, irrestritas, aparentemente irrestritas, são, na realidade, irrestritas pelo teor do texto, do PL, eu sugiro que estas modificações sejam devidamente contextualizadas, enquadradas num conjunto de critérios de conservação que compatibilize conservação com desenvolvimento. É absolutamente possível compatibilizar as demandas da conservação com as demandas do desenvolvimento. Bastam que a gente tenha, né, esses devidos cuidados em observarmos, em contextualizarmos essas proposições e, né, operacionalizarmos essas proposições dentro de um conjunto de critérios, né, de conservação que a gente não, de uma certa forma, preserve aí a autenticidade e integridade desse nosso patrimônio cultural, né? Eu tentei ser sintético e eu espero que eu tenha conseguido, e agradeço imensamente aqui, né, a possibilidade, junto com as demais entidades participantes, de estar aqui, né, levantando essas questões pela conservação do nosso patrimônio cultural. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Júlio. Por favor, Isabel Tostes, representante e presidenta da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, integrante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, RJ. Bom dia a todos. Bom dia, vereadora. Eu acho muito pertinente esta audiência pública e o projeto de lei substitutivo, portanto, o projeto de lei 136, é de extrema importância e nós louvamos essa iniciativa do poder público. É inegável que a cidade do Rio de Janeiro
tem perdido exemplares importantes do seu patrimônio arquitetônico por falta de manutenção ou abandono. Muitos prédios que se encontram hoje em péssimo estado têm um difícil aproveitamento pelas regras edilícias atuais. No entanto, como já foi falado anteriormente, há que se ter muito cuidado nessas novas mudanças que estão sendo propostas. Eu anotei aqui algumas das coisas que nós vemos como sendo de suma importância. Uma das coisas que nós achamos importante, porque são pontos que são questionáveis ou contraditórios no texto da lei, no artigo 2º, nós vemos que é permitido aos imóveis tombados a reconversão na forma do capítulo 6 da lei complementar, por meio da transformação de uso ou pelo desdobramento em unidades independentes. É muito louvável, este texto apresenta muitos aspectos positivos, mas apresenta também contradições. Por exemplo, as diretrizes apontam para uma inevitável perda da integridade desses bens, especialmente no tocante aos casos de interiores e de sistemas construtivos tradicionais ainda passíveis de proteção. Isto nos parece uma contradição que tem que ser mais bem pensada. Também, no artigo 2º, parágrafo 4º, a reconversão depende da anuência do órgão municipal responsável pelo controle e planejamento de trânsito. Foi retirado, portanto, não só a participação, por exemplo, do meio ambiente, o que nos parece, portanto, importante. Quantos mais órgãos puderem atuar, é inevitável, é importante que isso seja visto. Não pode simplesmente ser um único órgão a falar sobre isso. E, por último, eu gostaria de dar uma sugestão para que, no quadro de atividades, que é um ótimo recurso para se dar tratamento diferenciado às diferentes áreas da cidade, mas ele pode ser explorado de uma forma mais eficaz. Da forma como está, o impacto pode ser muito grande. Uma das possibilidades seria acrescentar uma 4ª coluna à tabela, onde constariam as restrições por área, APAC, bairro ou rua. Dessa forma, a dosagem de incentivo poderia ser moldada de acordo com as peculiaridades locais. Outra possibilidade seria estabelecer condições mínimas de análise do impacto para que o Executivo permita a reconversão. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Com a palavra agora, o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Igor de Vieteme. Obrigado, vereadora. Na verdade, eu estava aqui hoje para acompanhar. A Isabel é nossa conselheira e ela que fez essa análise mais técnica, mas, de qualquer forma, reforço tudo que já foi falado até aqui. Acho que é muito importante ter um cuidado, porque o nosso patrimônio não é feito apenas de fachada. É importante que a gente entenda que a ambiência interna também faz parte dessa memória da cidade, mas não vou gastar os 3 minutos, não, vereadora. Queria só registrar que o IAB está acompanhando essa discussão de perto e atento à importância de termos muito cuidado nessa discussão toda. Obrigada, presidente. Representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, o senhor Lucas Faulhabe, vice-presidente do CAU-RJ. Oi, tudo bom? Bom dia a todos e todos. Há um complemento aí às manifestações, às observações. Bom, direto a alguns pontos que a gente considerou polêmico aqui, a análise, né?
Primeiro que, embora se trate, né, como foi apontado aí anteriormente, um prédio de reconversão, né, de proteção do patrimônio, ele não se limita a isso, né, e garante alguns benefícios que podem pôr em risco a habitabilidade de certos ambientes, né, como a redução do pé direito, a redução do tamanho mínimo das unidades, e também das benefícios além da conta da nossa percepção para essas novas edificações que virão nos terrenos, né, nos mesmos terrenos desses bens protegidos. E aí fica uma dúvida, né, já que a gente está em discussão nesse momento do plano diretor e da lei de usurpação do solo. Na minuta que foi apresentada, por exemplo, se fala, né, muito da transferência do direito de construir. Na medida em que se eleva o potencial construtivo desses terrenos, né, que têm bens protegidos, esse potencial construtivo elevado vai ser passível de transferência de direito de construir para as outras regiões da cidade. Isso precisa estar colocado, né? Por isso que é importante discutir todo esse processo em conjunto. Da mesma forma, né, o projeto não fala só dos bens preservados e tombados, mas fala de reconversão de imóveis, né, construídos e licenciados. E, na prática, isso é uma flexibilização do zoneamento, né, que permite o uso multifamiliar em áreas que têm o zoneamento exclusivo de unifamiliar, por exemplo. Então, isso, novamente, acho que é importante a gente fazer essa discussão no âmbito da própria luz que está no plano diretor. Da mesma forma, por várias vezes, o projeto de lei indica a questão do estudo de impacto de vizinhança, da necessidade desse estudo, mas uma vez não regulamentado, e mais uma vez, na minuta do plano diretor apresentado, não está regulamentado esse estudo de impacto de vizinhança, fica vazio essa exigência. E nada nos garante que ela permanece, visto o que aconteceu na votação recente das operações interligadas do Reviver Centro, na qual teve uma emenda do vereador que tirava a exigência desses estudos para novos empreendimentos. Então, a gente vê com bastante preocupação isso também. E mais uma vez, assim como o caso da Reviver Centro, assim como não exigir o estudo de impacto de vizinhança, a gente tem um problema que, mais uma vez, a gente não tem um diagnóstico claro, né? Já que a gente está falando de uma mudança de um zoneamento, de usos e de densidade desses bairros, é importante ter um diagnóstico claro, que aponte qual é o aumento, né, da densidade populacional desses bairros apontados. Quais são os impactos sobre a infraestrutura desses bairros. E, por fim, uma coisa que também nos preocupa muito é que não tem nada, aí mais uma dúvida, né? E uma preocupação ao mesmo tempo. Não tem nada colocado como um marco temporal para a aplicação desses instrumentos, né? Como a reconversão dos imóveis. Ou seja, o licenciamento de uma unidade unifamiliar, que é um licenciamento mais simplificado, que exige menos avaliação, né, dos técnicos e tudo mais, com outros parâmetros. Então, o que pode... Se a gente não tem nenhum marco temporal definido, daqui em diante, os empreendedores podem simplesmente licenciar como unifamiliares e ganhar benefícios de vaga, de isenção de vaga, de isenção de cálculo até para áreas comuns, e pedir novamente o que vai impedir que esses novos licenciamentos de unifamiliares sejam reconvertidos futuramente, né? E garantido todos os benefícios que essa lei dá. Então, é importante isso estar mais bem amarrado para que, né, a gente tenha um licenciamento condizente com o que a gente quer produzir na cidade, né? Não um cheque em branco. Obrigado. Nós que agradecemos, Lucas. Com a palavra, o senhor Sérgio Nisquier, representante do Clube de Engenharia. Senhor Sérgio.
Então, com a palavra, o senhor Rodrigo Cunha Bertamer Ribeiro, presidente do Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro. Bom dia a todas e todos, né? Eu sou o Rodrigo, agradeço a participação na mesa e queria externar aqui algumas preocupações, entre elas, botar uma importante sobre, quando vocês citam, primeiro, assim, discussão de que é uma lei ao mesmo tempo que, que em um certo ponto, ela é super generalista, mas ela demarca alguns territórios sem especificar exatamente qual foi o critério para o qual utilizou isso, né? Como, por exemplo, no artigo 12, em que ela demarca 7 regiões administrativas com uma determinada especificidade. No outro ponto, ela diz que em alguns lugares se trata das APs, mas não existe um link com isso. Então, assim, um ponto que a gente gostaria de trazer, eu sugeria a inclusão de mapas no anexo das áreas abrangidas, né, nesses capítulos do projeto, para melhor compreensão da delimitação das áreas com as quais nós estamos lidando. Assim, né? Preocupa a gente a referência ao zoneamento atual, que é oriundo da 322, quando ele inclui residências unifamiliares na sua proposta. Porém, o plano diretor está em andamento e modificando todas essas questões, né? Além disso, eu entendo que é preciso a gente ter cuidado para não pensar bem tombado apenas como terreno especulado e fachadismo, né? Graças a esse modo de pensar que temos hoje uma cidade aí que não potencializa o patrimônio como um elemento importante dela. O generalismo que está sendo proposto pela lei, a meu ver, né, sem mapa e sem planejamento, né, pode favorecer a perda da discussão da ambiência paisagística. Como é que você, por exemplo, discute o aumento de gabarito na Penha e a relação disso com a Igreja da Vila da Penha em toda a área ali da Leopoldina a partir dessa lei? Eu, por exemplo, não consigo enxergar isso. Um outro exemplo de descaso histórico que a gente pode trazer aqui, quando a gente discute essa perda da ambiência paisagística a partir do que está sendo proposto pela lei, que, a meu ver, é uma lei que favorece o fachadismo no lugar da boa qualidade do patrimônio, é que você pode tornar a discussão do patrimônio hoje em toda a cidade o que se faz com boa parte do subúrbio, onde qualquer patrimônio é visto como quintal, né, de determinados grupos ou determinados corpos. Aí você vê hoje problemas como senholaria, que viraria um condomínio de arquitetura extremamente duvidosa, e o cinema viraria só o muro desse condomínio praticamente, e é um projeto que está parado. Você só utilizou ele para degradar ainda mais o seu ambiente, né? Um outro exemplo assim que nós estamos discutindo hoje em cinemas de rua é o caso do Cine Guaraci, que está sendo falado ao povo com orgulho a sua proposta de destombamento, né? Então, assim, acho que a gente tem uma cidade que se orgulha de ser cidade maravilhosa, que se orgulhou recentemente de ter sido eleita capital mundial da arquitetura. A gente precisa discutir o patrimônio com outro olhar. Assim. O patrimônio, por exemplo, ele pode fomentar um campo de trabalho imenso, se você pensar em qualificar cidadãos com formação própria. Né? Poderíamos ter política para formar serralheiro, marceleiro, vidraceiro, restaurador. Né? O Rio hoje, por exemplo, tem uma das fábricas de vitrais mais importantes do mundo, uma das poucas que tem no mundo. Por que a gente não torna esse tipo de política uma política importante na discussão de patrimônio e não simplesmente flexibiliza tudo para atender a um determinado modelo de especulação de mercado na Terra, onde o patrimônio passa a ser só terreno e não mais o que ele representa? Desculpa se eu me alonguei no tempo, mas... Imagina, Rodrigo. Obrigada pela sua participação aqui. Com a palavra, a senhora Regina Chirarádia. Na verdade, antes de convocar a Regina, o senhor Sérgio Nisquier enviou uma mensagem pelo chat. Gostaria de fazer uma nova chamada. Senhor Sérgio Nisquier, presidente do Clube de Engenharia. Na verdade, perdão, representante do Clube de Engenharia. Senhor Sérgio, assim que nós regularizarmos aqui a sua participação, nós o chamaremos novamente. Com a palavra, a senhora Regina Chirarádia, representante da Federação das Associações de Moradores do Município do Rio de Janeiro, Foro Rio. Isso aí. Senhora Regina? Não? Sim, sim. Bem-vinda, bom dia.
Eu queria agradecer a todos o convite, principalmente a Tainá, a nossa vereadora, que tem mostrado bastante musculatura nessa discussão da cidade, que não tem sido fácil. Queria enfatizar uma coisa dita pelo Júlio, o professor Júlio, quando ele diz que é possível compatibilizar a conservação e desenvolvimento. E também o que disse o Lucas, a gente não deu um cheque em branco para o novo prefeito. E a gente está sentindo, pelo menos a população, os representantes da população, estão muito angustiados com o início dessa prefeitura. Sabe, é uma voracidade tão grande, que a gente nem dá conta. Em plena pandemia, onde tudo está complicado de acompanhar, onde a maior preocupação ainda é a vida, a gente vê um assodamento, um desespero em determinar para onde que a cidade vai crescer, para quem eu vou vender a cidade, como que eu vou fazer dela a mercadoria mais rentável para a minha prefeitura. É essa a visão, pelo menos, que eu estou tendo. Então, esse PLC 136, para a gente, para os bairros da Zona Sul, que lutaram tanto por suas APACs, é apavorante. Sabe? É simplesmente um horror. Foi uma luta tão grande de Davi contra Golias, e que a gente tem que lembrar, né? A gente lembra o governo César Maia, que queria voltar a ser prefeito, e o Conde quase eleito, e aí aparece uma discussão de patrimônio dos bairros, e as associações correm para se juntar, para tentar salvar seu patrimônio, e a gente consegue, com isso, fazer, inclusive, virar uma eleição, né? Naquela época, duas coisas foram importantes para mostrar que a população não queria sua cidade vendida a qualquer preço. Foi a questão da PAC e a questão dos apart-hotéis. Eu nunca vou esquecer quando essas duas palavras foram parar na televisão, onde se discutia apart-hotel e se discutia a PAC. E a gente vira as eleições, ou seja, a população dizendo: eu quero a preservação da minha cidade, sim. Quem foi morar na Urca, que não é um bairro barato, foi morar na Urca exatamente porque a Urca é o que ela é, preservada, guardada, uma joia, sabe? Senão a pessoa iria morar em qualquer outro lugar. Ela escolheu ali exatamente pela característica que aquele bairro tem. Cosme Velho, da mesma forma, né? Um conjunto de APAC, Botafogo com um conjunto de APAC fenomenal, que a gente está vendo diariamente ser licenciado exatamente a possibilidade de transformar as casas em vários apartamentos. Que fique claro, ninguém aqui é dinossauro. Eu até estou velha, mas não sou um dinossauro. A gente não quer ver o nosso patrimônio engessado de tal maneira que ele seja deixado, que a família não consiga dar conta de mantê-lo, mas a gente não quer ele vendido a qualquer preço, sabe? A cidade tem história. Nós não vamos ter mais história para contar, a gente vai ter que passar para aqui existia isso, aqui existia aquilo, aqui aconteceu isso. A gente está vivendo disso, de mostrar que aqui teve esse acontecimento histórico importante. Não ficou sequer o seu registro arquitetônico. Isso é de chorar. Eu deixo claro, nós não demos um cheque em branco para o prefeito Eduardo Paz destruir nosso patrimônio. Essa história de reconversão para salvar, isso é velho, sabe? É velho. Ao mesmo tempo que tem essa linda frase para nos engambelar, está lá o outorga onerosa que deixa claro que não tem nenhum interesse pelo patrimônio e que isso fique registrado, que as associações de moradores vão lutar pelo seu patrimônio dos seus bairros. Muito obrigada. Obrigada demais, Regina, sempre participante das discussões da Câmara. Quero convocar aqui o senhor Renato Rocha e o senhor João Souza Silva, representantes da Associação de Moradores do Cosme Velho. Alô, estou sendo ouvido? Sim, por favor.
Então, eu sou Renato Rocha, sou conselheiro da Viva e quero trazer um ponto de vista. Falaram vários especialistas com discursos abrangentes a respeito da cidade. Eu quero falar do nosso bairro, das vicissitudes do nosso bairro, especificamente em relação a esse PL 136. Eu preparei, para economizar tempo e paciência dos participantes, eu preparei um texto pequeno e que eu gostaria que ele fosse incluído na ata dessa audiência pública, se possível. Então, vou ler. Quem mora em bairros antigos, como Cosme Velho, sabe por experiência própria que a velocidade dos cupins, do mofo e das intempéries é muito maior que a velocidade operacional do poder público. E o resultado dessa disputa desigual é que quem perde é o bairro, que já contabiliza 3 casarões em ruínas e outros tantos que não estão se sentindo muito bem. Por isso, a Viva Cosme Velho não pode deixar de saudar, após 4 anos de velocidade zero da administração anterior, esta iniciativa da prefeitura atual de buscar recuperar os casarões tombados através do projeto em pauta. Acontece, porém, que o Cosme Velho só pode saudar e aprovar parcialmente, porque o PL em questão contém propostas antagônicas à legislação que já existe e que, viva ela, defende há décadas os valores fundamentais do bairros, que não são somente a necessária conservação dos seus casarões. E aqui eu preciso falar da gênese da Associação Viva Cosme Velho, que foi criada a partir de uma constatação, amadurecida em inúmeras reuniões de grupos de trabalhos, dezenas delas com agentes da própria prefeitura. A constatação contundente e irrefutável de que o bairro já deu a sua cota de sacrifício ao turismo do país, ao fluxo viário da cidade depois da invenção do túnel e principalmente à indústria imobiliária. A constatação desse sacrifício urbanístico norteia até hoje as posições da associação. E por isso a Viva é a favor de um turismo cultural e sustentável e discorda de qualquer empreendimento que aumente o adensamento populacional ou atraia mais automóveis para o bairro e é radicalmente contra qualquer tipo de especulação imobiliária. Chega! Como se sabe, em pouco mais de 10 anos após a abertura do túnel Rebouças, uma dezena de prédios construídos a toque de caixa descaracterizaram quase totalmente a rua Cosme Velho, obstruindo de tal forma o skyline que só das ruas laterais é possível hoje vislumbrar o Corcovado, o Dona Marta, o Silvestre ou o Morro de Santa Teresa. E quem aprecia a Companhia das Montanhas pode imaginar o resultado desta perda para o bairro. E desta constatação emerge um corolário, o de que os adversários do bairro, o turismo descontrolado, o trânsito irracional e a indústria imobiliária são também eles próprios adversários entre si, pois a indústria imobiliária e os automóveis atropelaram a indústria do turismo, amesquinharam a visitação e diminuíram drasticamente a fruição do turista, ao destruir muitas características turísticas secundárias do bairro, como da sua aprazibilidade, seu ar puríssimo, a continuidade do casario e a continuidade principalmente da linha das montanhas, obstruindo a visão constante e realmente redentora do Corcovado. Porque o bairro, quem não conheceu, mas porque o bairro possuía uma sacralidade natural devido à onipresença do monumento em qualquer rua que isso estivesse. E como não poderia deixar de ser, caberia à própria prefeitura disciplinar e harmonizar os diversos interesses empresariais, levando em conta principalmente a vocação turística de um bairro que contribui para o Tesouro Público com uma das maiores arrecadações em ISS da cidade. Arrecadação esta que, vale a pena observar, poderia ser destinada
dela um percentual regular ao próprio bairro para sua preservação, o que não acontece. Concluindo, a cada dia que passa, vai ficando mais claro que sem a democracia participativa, a democracia representativa não sairá da crise em que se encontra. E a cada dia que passa, vai ficando mais claro para o poder público que os moradores são naturalmente os detentores do conhecimento fino a respeito dos seus bairros e devem ser ouvidos. E é o que a prefeitura está fazendo meritoriamente com relação à revisão do plano do diretor. O que a Viva espera, para concluir, é que também a respeito do PL 136, a voz dos moradores seja ouvida. E que os moradores o que os moradores do Cosme Velho querem dizer é que não foram consultados, que não entendem os critérios adotados na redação de muitos itens do projeto-lei, que não entendem por que, tal como a Gávea e o Jardim Botânico, não foram excluídos porque são bairros parecidos, e não entende porque o PL não faz distinção entre bem tombado e bem preservado, o que pode disparar um processo especulativo nos bairros da Zona Sul e que nos apavora especialmente aqui no Cosme Velho. E não entende, por fim, porque o poder público, no momento em que precisamos resgatar com urgência os valores republicanos, continua a dar ouvidos principalmente aos interesses da construção civil e não aos da sociedade civil. Obrigado. Obrigada demais, Renato. Quero chamar aqui a senhora Valéria Grimberg, da Associação de Moradores da URCA, AMU, e falar aqui da presença dos nobres vereadores Jorge Felipe e Tarcísio Mota por Zoom. Obrigada, vereadora Tainá. Agradeço a presença de estar nessa mesa. E a luz vermelha acendeu aqui no bairro. Nós estamos extremamente impactados e endossamos as palavras da Viva Cosme Velho. Nós não fomos ouvidos, nós temos um PEU que me parece que no plano diretor ele será eliminado junto com a Lei 322, e a URCA vai se sentir órfã de legislação que proteja e oriente esse bairro, né? Então, antes de mais nada, a gente pede ao secretário Fajardo que nos indique alguém que ouça e que participe conosco de como podemos adequar o que a gente acha que é necessário, reconversão de imóveis, mas dentro de uma legislação. Nós não podemos imaginar a URCA sem o primeiro PEU da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos ruas com caixas mínimas, a rua de acesso, nós temos uma entrada e uma saída na URCA. A rua tem 6 metros de caixa. As maiores têm 8 metros, que a gente chama de avenida, né? Então, sem estudo de impacto viário, sem estudo de impacto de vizinhança, aonde a URCA vai ficar? Sendo que nós somos protegidos pela Unesco, nós somos zona de amortecimento de patrimônio. Então, o sentimento é que ficamos todos órfãos, né? Então, é necessário abrir um canal, o secretário Fajardo precisa abrir um canal conosco e verificar a possibilidade de nos adequarmos ao que o 136 pretende, mas sem nos deixar dessa forma, sem saída. No momento, nós estamos sem saída, pensando já no plano diretor. Então, eu acho que é por aí que a gente deve seguir. Muito obrigada. Obrigada demais, Valéria. Com a palavra, o senhor Marco Antônio Barbosa e Rubem Curveto, representantes do Sindicato dos Engenheiros
do Estado do Rio de Janeiro. Passo a palavra, então. Antes, na verdade, de passar a palavra, quero reforçar aqui a presença do senhor Sérgio Nisquier, que teve um problema técnico, não consegue abrir seu microfone, sua câmera, mas quer reforçar a presença e quer registrar a presença do Clube de Engenharia e afirma por chat que está acompanhando com toda a atenção e o cuidado necessário junto à sociedade civil está analisando as questões referentes ao PLC 136. Voltando aqui à nossa chamada, o senhor Carlos Eduardo Nunes, representante da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, RJ. Bem, inicialmente gostaria de agradecer, em nome da ABEA, o convite da excelentíssima senhora vereadora Tainá de Paulo. A minha manifestação vem ao encontro das falas que me antecederam, no sentido de celebrar, né, possibilidade de reconversão de imóveis antigos na cidade do Rio de Janeiro. Mas solicitar aos digníssimos vereadores que debatam e definam, sob a luz da doutrina contemporânea do patrimônio, quais são, entre essas possibilidades, aquelas que realmente promovem, ao mesmo tempo, o desenvolvimento urbano da cidade e a valorização dos quase 500 anos de história do Rio de Janeiro, representados em edificações e conjuntos arquitetônicos de inestimável valor em diferentes regiões da cidade, com características particulares que devem ser analisadas. Como entidade de ensino e formação para os futuros arquitetos e urbanistas, me cabe lembrar que sim, é bom que surjam novas possibilidades de projeto e que tudo deve ser feito para que o patrimônio seja preservado, desde que se mantenha o valor pelo qual este patrimônio merece ser preservado. Como livros de pedra, madeira, taipa, tijolo, concreto ou metal, os edifícios nos valem pelas histórias que eles nos contam, pelos testemunhos técnicos e sociais que eles nos transmitem, não pelas características de suas capas ou lombadas. Nesse sentido, não se deve permitir que o Rio de Janeiro se torne um cenário oco, uma sequência de estantes cenográficas, mas que ele permaneça e se valorize como esta grande e única biblioteca urbana da vida nacional. Obrigado. Obrigada demais, Carlos. Quero passar a palavra agora à senhora Tarsila Fidalgo, coordenadora Sudeste do Instituto Brasileiro do Direito Urbanístico, IBDU. Obrigada, excelentíssima vereadora Tainá de Paulo, agradeço pelo convite, agradeço pelo excelente trabalho realizado pela Comissão de Direitos Urbanos dessa casa. Bom, eu não quero ser repetitiva, o IBDU tem acordo aí com todas as falas que nos antecederam, especialmente as análises técnicas mais específicas, mas eu quero aqui destinar o meu tempo para alguns pontos um pouco mais gerais relacionados ao objeto desse projeto de lei 136, né? Bom, a gente tem aqui inequivocamente uma iniciativa importante, né, para a nossa cidade, mas que mais uma vez parece ser endereçada de forma equivocada, né? Nos perguntamos qual o sentido dessa casa estar discutindo esse projeto de lei em apartado ao plano diretor, que inclusive chegou hoje, né, à Câmara dos Vereadores. Bom, não é novidade para ninguém que a Constituição Federal estabelece que os planos diretores eles são um instrumento básico, né, da política urbana, e é difícil compreender uma discussão como essa, tão importante para a cidade, que afeta tantos pontos diferentes da cidade, sendo discutida em apartado ao processo de revisão do plano diretor que está aí acontecendo, enfim, a olhos vistos.
Além disso, a gente tem, e aqui eu vou reforçar algumas falas que me antecederam, a gente tem uma situação em que os processos de reconversão trazidos pela lei, eles trazem potencialmente uma série de impactos urbanísticos significativos e que são específicos para cada área, né? E esses impactos, eles precisam necessariamente ser adequadamente considerados, né? Sob pena da gente, sob o pretexto, né, de dar uma função a esses imóveis, de alguma maneira potencializar as atividades a serem realizadas neles, da gente criar algumas situações de caos urbano, especialmente em áreas já adensadas da nossa cidade, né? Então, acho que é fundamental, mais uma vez, né, essa preocupação dos impactos urbanísticos reitera a necessidade de que esse tema seja discutido dentro do plano diretor, ou pelo menos após a sua aprovação, né? Como já foi falado aqui, nós temos essa importância do instrumento do estudo de impacto de vizinhança, que tem previsão no plano diretor e que a gente precisa, de alguma maneira, conformar com o conteúdo desse projeto de lei. E como fazer essa conformação quando a gente tem aí um processo em andamento, um plano diretor que, em alguma medida, já está morrendo, né, e outro que ainda não nasceu. Então, a gente tem um momento crítico para a nossa cidade e a gente precisa avaliar qual é o cabimento desse debate nesse momento, né? Bom, uma outra questão importante, aqui também eu reitero um ponto que já foi tratado pelas falas que me antecederam, é que, embora seja bem-vindo um olhar, um cuidado voltado para os imóveis tombados e preservados da cidade, é fundamental reconhecer as especificidades existentes entre essas tipologias, né? O tratamento unificado entre imóveis tombados e preservados parece inadequado, né? Dentro da linha da crítica ao generalismo desse projeto de lei que já foi feita por vários colegas aqui que me antecederam. Então, a gente precisa sempre destacar o quanto é importante, sim, viabilizar o aproveitamento desses imóveis, inclusive para evitar uma série de situações de ruína que a gente percebe acontecendo, mas é fundamental preservar a memória que eles carregam, preservar as suas especificidades, e aí as especificidades não são só as arquitetônicas, tem toda a questão da ambiência, que também foi tratada anteriormente. Por fim, o último ponto que eu queria tocar, né, na minha fala, para não me estender, é a questão das finalidades dessa medida de reconversão, né? A lei não traz nenhuma finalidade preferencial para essas medidas de conversão. Quando a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro a gente sofre com um problema de déficit habitacional bastante grande, a gente sofre com uma população de rua em franco aumento, especialmente no cenário da pandemia. Então, nesse sentido, destinar preferencialmente esses imóveis tombados e preservados para a construção de habitação de interesse social seria um aspecto bastante importante, pensando não só na sua funcionalização para a cidade, no sentido mais amplo, mas pensando também que ele poderia cumprir uma dupla função, não só de servir, de voltar a ter um uso e voltar a fazer parte da função social da própria cidade do Rio de Janeiro, mas também para que eles pudessem ajudar a cidade a cumprir, garantir direitos das populações vulneráveis e cumprir o preceito constitucional da busca por cidades justas, equitativas e solidárias, né? Então, essa dimensão da finalidade preferencial, especialmente em imóveis públicos, né? Nós sabemos que temos aí diversos imóveis tombados que são pertencentes ao poder público, me parece um ponto bastante importante, poderia ser incluído na lei e potencializar o seu resultado na nossa cidade. Eu encerro a minha fala por aqui, reiterando o estranhamento com o prosseguimento dos debates sobre esse projeto de lei, em paralelo ao plano diretor, e a necessidade que a gente aprofunde vários pontos para evitar que esse projeto de lei, ao invés de preservar os nossos imóveis, ao invés de preservar a nossa memória e a nossa cultura, acabe gerando problemas em várias zonas da cidade. É isso, agradeço. Nós que agradecemos, Tarsila, uma colaboradora importante da comissão. Quero chamar agora, registrar a presença e oferecer a palavra ao
ao senhor Osíris Almeida, representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro. Senhor Osíris. Findas as falas institucionais, quero reforçar aqui e registrar a presença dos nobres vereadores. Antes de passar a apresentação, uma breve apresentação, senhor Gabriel Danadá e demais assessores, quero oferecer a palavra aos vereadores presentes. Vereador Lindbergh Farias, sendo representada pela assessora Rose Companhs. Obrigada, vereadora, parabenizando pela iniciativa fundamental. O mandato do vereador Lindbergh, nós nos preocupamos com, sobretudo, quer dizer, além do que já foi exposto em relação aos imóveis tombados e preservados, nós nos preocupamos particularmente com o capítulo 3, né, do projeto de lei, que consideramos absolutamente inapropriado, porque ele muda o zoneamento da cidade, ele praticamente acaba com a zona residencial número 1 e com a zona residencial unifamiliar de todos os PEUs, né, ao permitir a reconversão de imóveis unifamiliares, nessas zonas estritamente unifamiliares, para multifamiliares. Isso é uma mudança drástica no zoneamento, que envolve adensamento populacional justamente nessas zonas que normalmente são zonas de transição entre uma zona muito adensada, como uma ZR3, para a zona de proteção ambiental que está acima, que é uma ZE1. Então, ela tem uma função de zona de amortecimento. Ao fazer esse adensamento sem apresentação de nenhum estudo técnico, nós consideramos que isso é extremamente preocupante e que vai atingir seriamente bairros como Cosme Velho, que é integralmente ZR1, bairros como Botafogo, Laranjeiras, Humaitá, Freguesia, Tanque, Santa Teresa, Grajaú, Joá, vai acabar com o unifamiliar no Joá, ou seja, no momento em que o plano diretor ele vem com a lei de uso do solo acoplado. Então, não faz o menor sentido mudar o zoneamento no PLC 136, até porque ele não é um instrumento para isso, o objetivo dele é a reconversão de imóveis tombados e preservados, e modificando o zoneamento de bairros sem nenhum estudo, né, de impacto. Inclusive, presidente, aumentando a área total edificável. O artigo 15 do PLC 136 diz que não só nessas zonas estritamente unifamiliares, mas como nas outras onde o uso multifamiliar é permitido, é possível a reconversão sem obediência, sem observância de área total edificável, que, a nosso ver, é inconstitucional, porque o plano diretor de 2011 prevê o IAT máximo, portanto, a ATE máxima, no seu artigo 7º, no anexo 7º do plano diretor. Então, uma lei, ainda que complementar, ela não pode contrariar o plano diretor. Enfim, então nós chamamos atenção para esse capítulo 3, que corresponde ao artigo 12, 13, 14 e 15, consideramos absolutamente, né, praticamente um jabuti, que inclusive sequer foi apresentado na época ao Compur, né, sequer foi apresentado quando foi enviado para a Câmara, o governo Crivella introduziu esse capítulo, que sequer foi discutido com o Conselho Municipal de Política Urbana. Então, nós manifestamos aqui o nosso estranhamento e a nossa discordância total e absoluta em relação a esse capítulo 3. Muito obrigada, vereadora. Obrigada, senhora Rose Companhs. Estão abertas as inscrições? Podem se inscrever no chat. Enquanto as inscrições ocorrem, eu peço que o Executivo faça uso do microfone e faça a pequena apresentação sobre o substitutivo do PLC. Alô? Quer vir para cá, Laura?
Vou falar. Vamos lá. Bom dia a todos. Opa. Nós preparamos uma apresentaçãozinha que vai explicar a grande parte dessas questões, mas antes eu queria fazer uma introdução sobre esse projeto de lei. Qual é a gênese desse projeto de lei? Na verdade, a gênese desse projeto é bem antiga. Essa ideia de fazer um projeto para as edificações, para a reconversão de edificações, ela vem ainda no segundo mandato do Eduardo Paes, quando a gente fez um projeto de reconversão. César Maia, não foi? É bem antigo esse, né? Para edificações tombadas, que no fim não veio aqui para a Câmara, mas no fim não andou para frente. E a gente colocou no Código de Obras 2 capítulos, né? O capítulo 6 e o capítulo 7. O 6 com reconversão de imóveis e o 7 para tombados, né? Ou é invertido? É invertido. Então, o 6 com normas para edificações preservadas e tombadas e o 7 para reconversão. Na aprovação do Código de Obras, essa Câmara entendeu que a gente deveria separar esses temas numa lei específica. E então foi até colocado, foi uma emenda que passou, se não me engano, onde colocou-se no começo de cada um desses capítulos, com base em lei específica, com base em lei posterior, se não me engano, alguma coisa assim, estabelecerá os parâmetros e tal. E então isso deu a abertura para esse projeto de lei 136, que é a regulamentação dessas leis. A gente está seguindo o que o Código de Obras mandou fazer, uma lei específica. Por isso também não interessa a gente colocar isso junto do plano diretor. O plano diretor tem um caráter mais geral, mais específico. Essa lei trata de temas estanques, né? Tombado, preservado e reconversão do caso de unifamiliares, né? Qual era a lógica dessa lei, né? Uma coisa que eu queria lembrar também para todo mundo que falou, eu notei que alguns de vocês estão com o texto antigo da lei. O projeto enviado originalmente, ele foi enviado no governo passado, ele era bastante confuso e ele não separava tombado de preservado. E por isso que a gente está apresentando um substitutivo. Então, a gente está falando em cima do substitutivo, tá? Já deve estar no site da Câmara, eu acho, o papel, né? Já foi publicado no DO. E então, a gente está trabalhando em cima desse substitutivo. O substitutivo, ele trabalha com uma divisão de capítulos, né? Um capítulo para bens tombados, efetivamente tombados, em qualquer esfera, né? Um capítulo para bens preservados, e entenda-se os bens preservados como os bens pertencentes à APAC, os bens que estão em torno de bem tombado, os bens que são preservados mais pela ambiência, né? Não pelo caráter histórico em si como tombado, né? E, por fim, a reconversão para unifamiliar, né? Então, a gente estruturou esses 3 capítulos, né, nesse substitutivo. Muito das questões que eu vi aparecer agora nas perguntas, nos comentários, me levam a crer que alguns de vocês não tenham visto o substitutivo e estejam comentando o projeto original. Por favor, esqueçam o projeto original, ele era ruim mesmo. Esse agora está bem mais... ele está bem mais organizado, tá? O original tinha a semente do que a gente queria fazer aqui, mas ele estava confuso. Esse aqui está muito mais bem organizado. Então, é um outro ponto importante para a gente dizer, principalmente nos imóveis tombados e preservados. Continua a necessidade de aprovação pelo patrimônio, pelo IRPH, está aqui representado pela Laura de Blasi, que é presidente, e pelo conselho, quando for o caso, do patrimônio. Mesmo a reconversão, mesmo os usos novos, vão ter que passar pelo conselho. Então, tem um crivo com o olhar da preservação, o olhar da proteção, né?
que vai além do uso, do aspecto urbano do imóvel, né? E continuam também valendo os demais crivos dos demais órgãos. Sete Rio, Meio Ambiente, GeoRio, Rio Águas, e por aí vai. Todos os, inclusive o urbanismo, né? O licenciamento agora, né? Continuam valendo. Então, não é uma liberação geral. Existem diretrizes, existem análises, né? A Mariana está me lembrando que a readequação é prevista já no plano diretor desde 2011. A gente está, de fato, regulamentando para esses casos, né? Então, eu vou passar para a Laura quer fazer algumas palavras, depois a gente começa a apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço essa possibilidade de estar aqui, né, junto com os colegas lá da secretaria. Estão me ouvindo? Tá bom? Tá. Porque queria saudar alguns colegas também que apresentaram suas questões, né? O professor Cláudio, o professor Júlio, que são ex-colegas da prefeitura, também batalharam, né, no antigo DGPC, hoje RPH. E eu queria tirar aqui algumas dúvidas, né, de questões que foram colocadas aí por vocês. Reconversão é um tema constante no patrimônio, eu sempre falo isso, né? O órgão de patrimônio municipal tem mais de 40 anos e nossas atribuições, nossas atividades diárias, a reconversão está sempre no nosso dia a dia, né? A gente sabe que o tombamento ele não garante o uso do imóvel, a não ser que tenha uma legislação específica, e é muito comum a gente se deparar com exemplos de imóveis que são residências e viram clínicas, fábricas que viram shopping, escolas que viram hotéis. Isso são exemplos que a gente tem na cidade. Conventos que viram residencial, a gente tem um caso na Tijuca, residências que viram escritórios, Vila Aimorés. Enfim, a gente tem uma abrangência muito grande de imóveis que, ao longo dos anos, foram readequados para novos usos, sem perder suas características. Quando foi falado que a legislação é generalista, eu queria chamar a atenção aqui, como o Gabriel falou, o substitutivo está separado, né? O capítulo 1, ele trata exclusivamente dos bens tombados, e o capítulo 2, dos imóveis preservados, no artigo 2, parágrafo 2º, ele fala que a reconversão de imóvel tombado constitui conjunto de intervenções com o intuito de assegurar a manutenção de suas características de patrimônio cultural e contribuir para a sua permanência na paisagem urbana através de nova atividade ou uso apropriado, promovendo sua reintegração à realidade econômica e social em que está inserido, sem comprometer suas características que o reconhecem como patrimônio cultural. Esse artigo, ele se repete, né, esse texto, ele se repete bem parecido, né, no parágrafo 1 do artigo 7º, quando a gente fala dos preservados. O IRPH, né, como eu falei, ele é um órgão de patrimônio do município, cuja atribuição, atividade principal é tratar desses imóveis. Então, a gente, né, tem a legislação específica para cada imóvel, a gente tem uma equipe qualificada, a gente tem o Conselho de Patrimônio que baliza todas essas intervenções. Então, assim, eu quero deixar aqui todo mundo muito seguro que não vai haver perdas para o patrimônio, né? Todas essas intervenções que eu citei aqui são intervenções que já aconteceram, né? Que já estão aí, que já fazem parte do nosso cotidiano. Quanto ao aproveitamento de imóveis, né, lotes, que tem lote ao fundo, que é possível novas construções, isso também já está acontecendo.
né, na cidade. A gente tem exemplos na Rua Jardim Botânico de 2 casarões que foram requalificados, estão sendo restaurados, um para uso residencial e o outro, acho que, se não me engano, também, e área comum do condomínio. E atrás, como tinha lote, né, foram construídas edificações, sem a gente perder as características dos imóveis, sem perder, Isabel, né, outra colega também comentou, das técnicas construtivas, a gente consegue manter isso tudo, né? A gente tem outras aprovações também agora na Tijuca, de recuperação de um casarão tombado, com a construção de uma nova edificação, mas sempre Paissandu 68, a gente tem exemplos na cidade que já deram certo, né? A gente analisa não só o imóvel, a gente analisa a quadra, a gente analisa o entorno. Então, esses, por exemplo, da Jardim Botânico, é um casarão cujo entorno já tem um gabarito, já é todo verticalizado e renovado. Então, a gente percebeu que essa nova construção não ia afetar o casarão, ele ia conversar com os imóveis que estão ao fundo. Então, não impacta no bem tombado. E, assim, como eu volto a falar, a gente tem legislação para cada imóvel, a gente tem uma equipe técnica que analisa e a gente tem um Conselho de Patrimônio que referenda as intervenções e ainda tem os outros órgãos de patrimônio, IFAM e INEPAC, que também serão ouvidos no caso de imóveis também protegidos por esses órgãos. Uma fala da senhora representante dos moradores da URCA, a senhora Valéria, nenhum bairro vai perder proteção. A URCA vai continuar sendo área de amortecimento da Unesco, né, do Sítio Cultural da Paisagem. Vai continuar sendo em torno do morro, vai continuar tendo que ser ouvido o IFAM e os outros órgãos. Então, assim, eu quero deixar bem claro que a nossa máxima de que cada caso é um caso, ela continua. A gente analisa cada imóvel como se fosse um indivíduo e ele vai ser tratado, o uso deve se adequar ao imóvel já pré-existente e não ao contrário. Então, se for um uso que vai fazer um arrasa-quarteirão no imóvel, com certeza isso não vai ser permitido. A gente vai manter as características como está aqui no artigo. A gente vai manter as características, vai manter os elementos arquitetônicos. Vou terminar. A gente vai manter os elementos e a gente quer que esses imóveis voltem. A questão dos usos, a gente listou alguns usos que a gente acha que não terão impacto, mas mesmo assim está previsto na lei a gente escutar a Sete Rios, escutar os outros órgãos, né, para ver se tem algum impacto de vizinhança. Eu só quero citar aqui, que me chamou a atenção uma fala do senhor Renato, do Cosme Velho, se evidenciou, né, a cota de sacrifício do bairro para o turismo, mas eu quero salientar aqui alguns imóveis do bairro que, por conta de serem imóveis de grande porte e estão abandonados, como a Casa dos Abacaxis, Museu de Arte Naif, a Casa de Cândido Portinari, o casarão próximo à estação do Corcovado, que está ruindo. Então, assim, essa legislação, e a gente tem o caso do Largo do Boticário, que foi aprovado aqui numa lei específica. O que a gente quer é que não precise mais de uma lei específica para a gente recuperar esses imóveis que estão caindo, estão se degradando por falta de incentivo que essa lei tenta resolver. Bom, era isso que eu tinha que falar. Obrigada. Vamos para a apresentação, então. Eu tenho aqui uma cópia no telefone. Bom, poder ver. Vamos
Vamos lá. Pode passar esse slide introdutório, por favor? Vamos falar primeiro da reconversão das edificações protegidas, né? Retrofit. Pode passar duas. Mais uma. Quais as nossas motivações, né? A Laura já explicou um pouquinho. Quando você é tombado ou protegido, o que é o tombamento, né? É a sociedade reconhecendo o valor de um bem arquitetônico, né? Um bem, no caso aqui, né? Que a gente está falando, que ele tem um valor transcendental ao espaço, por valor histórico, por valor arquitetônico, por valor cultural, qualquer que seja, ele tem um valor superior. Então a gente preserva aquele valor. E para quem possui essa edificação, é um certo problema, né? Você passa a ter uma obrigação de preservar, e essa obrigação tem um custo. Essa obrigação é cara. Eu tenho um exemplo, uma coisa que aconteceu com a gente. Uma vez o padre de uma paróquia do subúrbio pediu uma audiência com a gente e veio pedir encarecidamente que a gente destombasse a paróquia dele. A paróquia dele era tombada. E a gente falou, por que isso, o padre? Ele falou, olha, a nossa paróquia até tem dinheiro, a gente conseguiria fazer a manutenção do edifício. Porém, como o edifício é tombado, eu não consigo contratar um pintor para pintar a parede, eu tenho que contratar um restaurador, eu tenho que fazer um projeto. Deu cupim no forro, eu não consigo trocar, eu tenho que fazer um projeto, chamar um restaurador. O que me custaria 10 mil passa a custar 200, e aí não tem dinheiro que dê. Então, o pleito desse padre é emblemático, né? Você que tem um edifício, uma casa, por exemplo, você herdou uma casa dos seus avós, que é uma casa importante, é um custo muito grande, né? E se a legislação não permite você utilizar esse espaço de uma maneira que gere renda para a própria preservação, o que vai acontecer é que ele vai ficar abandonado. E a tendência é ele ruir. Então, a gente pode citar aqui um teórico bem interessante, que é o Aldo Rossi. Ele fala que a boa arquitetura é aquela que passa pelo tempo, né? O edifício foi feito para ser um hospital, ele vira uma casa, depois ele vira um comércio, depois ele vira uma universidade, volta a ser hospital. Essa é a boa arquitetura. A arquitetura que você precisa destruir para refazer quando muda o uso, ele diz que não é sustentável, né? Não é boa. O Rossi vem de uma escola que é italiana, né? Metade da Itália é preservada. Se você furar uma pá no chão, você vai encontrar alguma coisa romana, ou medieval, ou renascentista, ou sei lá o quê. Então, eles têm um costume muito grande de retrabalhar... 5 minutos, Gabriel. Acho que a gente vai demorar bem mais que isso, Tainá, porque a apresentação é grande. Então, a gente quer trazer um pouco dessa capacidade de adaptar o espaço. Então, eu vou começar a pular aqui para a gente tentar caber. Pode passar o próximo slide? Ele é interessante. Ele mostra a localização dos bens protegidos na cidade, né? Tem os tombados e os preservados. Notar que os bens tombados são por volta de 1.600 e os preservados 10 mil. Preservado, como sempre, é a PAC e outras em torno de bem tombado, né? Vem depois Pode passar agora. Tem um gráfico por AP. A gente pode disponibilizar depois essa apresentação. Eu acho que é mais fácil eu pular essa apresentação. Os imóveis tombados, né, estão concentrados na AP1 e na AP2. Tombados e preservados até também, mas tem em mais locais da cidade. Eu acho que eu vou pular essa apresentação, Mariana. Então, deixa eu ver até onde a gente vai. Nós podemos enviar para os participantes. A gente pode enviar depois, né? E a secretaria se deter à formulação da proposta. Acho que é interessante. Ela está grande, mas ela é bem simples. Então, eu vou falar dos temas. A gente bota muito exemplo de aproveitamento, né? Mas, bom, deixa para lá. Depois a gente disponibiliza e a gente vê.
Vamos entrar nos temas que foram levantados, então, nos comentários, né? Alguns a gente já até falou. Então, a edificação tombada, o valor dela é que ela continua existindo ali, com critérios de preservação. Esse é o primeiro capítulo, né? O capítulo dos tombados, ele dá uma flexibilidade de uso muito grande para que a gente possa tentar criar um uso sustentável ali dentro. Lógico que nenhum desses usos pode ser detrimental ou danoso ao imóvel em si, aos critérios que levaram ele a ser tombado, entendeu? E isso inclui tudo, inclui visada, volumetria, potencial, material construtivo, né, sistema construtivo e tudo mais. Não é que você vai pegar um casarão tombado, sei lá, a casa do Rui Barbosa em Botafogo e vai colocar uma usina nuclear lá dentro. Não vai funcionar. Você tem até um exemplo ruim, porque a casa Rui Barbosa tem um uso sustentável, né? Mas, digamos, o solar dos abacaxis. Você não vai colocar uma siderúrgica lá dentro. Você vai tentar colocar alguma atividade que mantenha o prédio, mas que não seja danosa a ele. Não sei, pode ser uma sede administrativa ou alguma coisa do gênero. É interessante a gente notar que muitos imóveis que são preservados e tombados, eles têm uma limitação da legislação que é muito posterior à construção deles, né? Eu dou o exemplo, até o Renato, né? Que é do Cosme Velho, eu também moro lá, conheço bem. Você tem regiões no Cosme Velho que hoje são residencial 1, mas que são multifamiliares desde 1930. Então, alguém zoneou como residencial 1 uma zona que já era multifamiliar. Isso gera uma série de problemas, né? Uma rua arterial e tal, gera uma série de problemas, né? Mas, bom, quanto a gente cria uma gradação, né? Os benefícios para o tombado são muito maiores, porque a gente entende que é uma edificação sui generis, como eu expliquei. Os benefícios do preservado são bem menores, mas permitem uma utilização, né? Um aproveitamento, porque no preservado o que importa é mais a ambiência, né? É mais o entorno, né? Então a gente já permite algumas utilidades. O que a gente está dando de benefício, assim, que foi mais comentado, como a possibilidade de construir um pouco mais de edificações no lote, você não considerar a ATE da edificação existente, que é a requalificação, isso já existe hoje no plano diretor, a gente está só qualificando, né? Está só regulamentando. E existem N casos aí na cidade onde isso foi feito de forma interessante, né? Você tem o Colégio Jacobina, você tem ali na Pereira da Silva o convento, você tem outros casos similares. Eu vou passar rapidinho, então. Vou falar antes um pouquinho da reconversão. A reconversão das unidades unifamiliares, ela é bastante específica. Se vocês notarem, tem uma série de restrições espaciais nos anexos, nas regiões onde isso é válido. E a principal restrição de todas é um limite espacial. Você pode colocar uma unidade a cada 300 metros quadrados de terreno, né? Ou seja, um lote de 600 metros, que em teoria é o lote padrão da Zona Sul, poderia ter 2 unidades. 2 unidades já é permitido hoje em zona unifamiliar, tá? Onde está a zona unifamiliar, você pode ler bifamiliar. Você já permite. Então, no lote normal da cidade, você está permitindo o que sempre existiu. Para você poder fazer mais uma unidade, você tem que ter mais 300 metros quadrados de terreno, ou seja, um terreno de 900 metros quadrados vai permitir uma terceira unidade ali dentro. Para a quarta, já teria que ter 1.200, já são terrenos um pouco grandes. Então, por exemplo, a Valéria, da Associação da URCA, se preocupou muito com a URCA. A URCA tem lotes muito menores do que esses 900 metros que a gente vai precisar para ter a terceira unidade. E a URCA já é multifamiliar, tá? O zoneamento da URCA não é unifamiliar, né? Ou seja, não se aplicaria lá essa reconversão. Essa reconversão ela vai funcionar em áreas exclusivamente unifamiliares, ou seja, a gente está falando Alto do Cosme Velho, Alto da Gávea, alguns espaços do Joá, porque a gente excluiu algumas áreas do Joá, e me fugiram alguns lugares agora, mas acho que são muito poucos as áreas onde isso vai funcionar.
isso vai funcionar muito bem, por exemplo, Alto da Gávea, que é uma área de transição para a Rocinha. A gente tem áreas, casarões enormes desocupados, com proprietários aflitos. A gente vai talvez dar uma possibilidade de utilização para esses espaços, né? O próprio Cosme Velho, que tem um problema na parte unifamiliar verdadeira, né, de casas, tem um problema de segurança bem grande, né? E como a gente sabe, quanto mais pessoas, você mais, em teoria, tem mais segurança, né, na região. Então, eu vou passar rapidinho agora uns comentários, umas respostas de comentários que a gente não respondeu ainda, só para terminar e não demorar muito, né? E depois, se alguém quiser completar. Vamos... Então, permanece o crivo do IRPH, é sempre bom lembrar isso. Uma coisa que foi falado é que as liberações de ATE, de área mínima das unidades, valem para o imóvel tombado, tá? Ou preservado. Eles não valem para as novas edificações que você possa vir a fazer no lote. Tá? A edificação nova, ela obedece à legislação em vigor. Isso já está até no plano diretor. Uma coisa importante, que eu anotei aqui, a gente diz na reconversão que está liberado a ATE, é o artigo 15. Eu quero notar que o artigo 15 ele é precedido pelo artigo 12. No parágrafo único diz que é proibido fazer acréscimo. A edificação unifamiliar, ela tem um potencial construtivo hoje. Esse potencial não muda. Você não pode fazer mais espaços porque vai transformar aquilo num multifamiliar, entre aspas, tá? Vai fazer mais 1, 2, 3 unidades. Você continua com o mesmo potencial que você tinha antes. E você não pode acrescentar mais. Esse artigo 15, ele é muito específico. Ele tem uma função, que é, por exemplo, o caso do Cosme Velho, onde eu expliquei. Existem, um caso similar, né? Não é perfeitamente. Existem edificações que foram construídas antes da legislação vigente e que elas já ocupam mais do que a legislação atual permite. Então, esse artigo, onde a gente não conta a ATE, é válido para esse tipo de edificação. Não é válido para toda edificação e não é válido para acréscimos, tá? Você continua respeitando a ATE. No fim, a intensidade de construção, a densidade construtiva permanece a mesma, a densidade volumétrica permanece a mesma. O que a gente aumenta é a densidade da ocupação. A gente incrementa essa densidade de ocupação, mas com a matização dos 300, de uma unidade para cada 300 metros, que é bastante... ela trava bastante essa reconversão. E a gente fez isso justamente para não criar um condomínio de 10 unidades numa casa. É importante lembrar que essa coisa esse sistema do bifamiliar é uma tradição carioca, tá? Você tem em vários lugares unifamiliares da cidade, você tem a casa do pai com a casa do filho em cima, às vezes a casa do outro filho atrás, o que já gera um problema de legalização, né? A terceira. Então... 2 minutos, Gabriel. Já acabo. É um modo de vida bastante carioca, né? Que a gente recebe muita demanda, inclusive de vereadores e outras autoridades, para tentar legalizar. Então, uma passagem rápida aqui. A intensificação não é mudança de uso, né? Como eu já expliquei, a gente só intensifica o uso nessa parte da reconversão. Continua tendo todos os controles de sempre, inclusive o Conselho do Patrimônio nos tombados, né? Continua tendo o controle do meio ambiente quando necessário, quando a legislação agora permite. E acho que é por aí. Acho que o resto tudo eu já falei, né? Perfeito. Tá bom? Temos uma inscrita pelo nosso chat, a senhora Verônica Beck, representante da AMAF IAMA São Conrado e IAMA Jardim Botânico. Mas antes de passar a palavra para ela, queria reforçar
que na fala da senhora Verônica Beck nós encerraremos as inscrições. Senhora Verônica. Boa tarde a todos, boa tarde, excelentíssima vereadora Tainá. A gente observa já há um tempo, e eu acho que talvez o poder público não tenha se dado conta, ou então não está muito preocupado com isso, e não é de hoje que a população já perdeu a confiança no poder público, principalmente em relação às questões urbanísticas. A gente vê a todo momento, não se preocupem, que os estudos de impacto vão ser efetuados. O estudo de impacto viário, o estudo de impacto de vizinhança e o estudo de impacto ambiental serão efetuados. Só que a todo momento não são efetuados. O estudo de impacto de vizinhança está previsto desde o plano diretor de 2011. E como ele não é regulamentado, a própria prefeitura se vale dessa omissão para liberar licenciamentos sem fazer o estudo de impacto vizinhança, que já estava previsto, inclusive, no Estatuto da Cidade. Então, se é prioridade, de fato, o melhor cuidado, né, com a cidade, por que não é uma das prioridades das câmaras dos vereadores a regulamentação do estudo de impacto de vizinhança? O tempo inteiro, novo plano diretor está sendo discutido, novos projetos de lei incentivando novos usos, novas construções, transformar num passe de mágica unidades uniresidenciais e multifamiliares sem regulamentar o estudo de impacto de vizinhança. Então, não tem como, não existe mais essa confiança que tínhamos antes. Eu acho que desde a época do César Maia, a população está cada vez mais atenta aos movimentos e interesses urbanísticos que estão comandando a nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, graças ao PEU Taquara, em 2004, uma lei complementar 70 de 2004, foi liberado um boom imobiliário no bairro da Freguesia, sem que as obras de infraestrutura fossem efetuadas para absorver a nova população. O que está acontecendo no bairro? As ruas estão afundando. As galerias de redes fluviais, que estão desde a época de antes do PEU, estão afundando. Na Rua Araguaia, a gente vê 2 buracos enormes, em outras ruas internas do bairro, e simplesmente a população pede ajuda pelo 14746 e não é feita qualquer obra de melhoria. Então, por que antes de liberar novas construções, de liberar novos usos, a Câmara dos Vereadores não aprova finalmente a regulamentação do estudo de impacto de vizinhança para trazer um pouco mais de tranquilidade para a população de que realmente os estudos de impacto que a população merece serão efetuados. Além disso, as obras de infraestrutura têm que acompanhar os novos usos e os novos adensamentos populacionais. Isso já está previsto no Estatuto da Cidade. Só que na cidade do Rio de Janeiro isso não é aplicado, não só no Rio de Janeiro, como em outras, que a gente sabe, a gente desconfia de quem é que de fato comanda o urbanismo, né? E as novas especulações imobiliárias que não param de surgir. Além disso, é muito importante a gente destacar também que esse próprio estudo de impacto de vizinhança, que é sempre utilizado para tranquilizar os ânimos da população, é utilizado justamente de forma contrária pela SMU ao liberar licenciamento, por exemplo, de 12 casas num terreno de 1.200 metros quadrados, numa zona de unidade unifamiliar. A gente observou, inclusive, no restaurante Rubaiá, que foi construído dentro do Jockey, o Instituto do Patrimônio do município, que deveria proteger o muro do Jockey, que é tombado, autorizou que o muro fosse destruído pelo restaurante Rubaiá. E, além disso, a gente observa também, na Rua Abade Ramos, no Jardim Botânico, que o mesmo Instituto de Patrimônio autorizou que uma casa protegida fosse transformada numa escola, não só transformada, como foi totalmente desconfigurada. Tanto que já foi ajuizada uma ação civil pública e temos também um inquérito civil no Ministério Público. Então, não tem essa confiança que a prefeitura tenta vender, já foi para o ralo há muito tempo. É muito importante que a prefeitura, se quiser conquistar o apoio da população e da sociedade civil, comece a, de fato, dar instrumentos de proteção para a cidade e que dê segurança à população, que compra um imóvel
numa unidade unifamiliar que, de repente, concluindo, buscando Verônica, a tranquilidade, é transformado em outros usos não previstos anteriormente. Muito obrigada. imagina nós que agradecemos. O senhor Lucas Fauliaber se reinscreveu no chat e com ele nós encerraremos as falas. Perdão. Então, obrigado, Tainá. Na verdade, eu me inscrevi para fazer duas perguntas bem objetivas à equipe da Prefeitura, que tem a ver com a minha intervenção. Eu entendi bem, assim, as entidades aqui presentes analisaram, sim, a última versão do substitutivo e continuamos com uma série de dúvidas e questionamentos em relação a esse projeto. E aí, uma dessas questões que eu apontei na minha intervenção, o subsecretário colocou, né, que de fato, né, o artigo 12, se eu não me engano, não permite acréscimos, né, a partir da reconversão. No entanto, uma das preocupações que eu coloquei é que não é simplesmente a falta do acréscimo. Na medida que se dar benefícios para isenção de vaga, até para reconversão, e não estabelece nenhum marco temporal, o que nos garante que daqui em diante não teremos licenciamentos de unifamiliares para futura reconversão e adquirir esses benefícios. Então, é importante ter algum dispositivo que impeça esse tipo de manobra, né? Subterfúgio que a gente sabe, o licenciamento unifamiliar, ele tem facilidades de aprovação, não necessita sequer apresentar a planta do interior dos imóveis, né? E aí e outros benefícios, e depois se dá outros benefícios ainda mais para essa reconversão. O que garante, o que essa lei pode, né? Como é que ela pode evitar esse tipo de manobra? E a outra questão é sobre a transferência do direito de construir, né? Como foi falado, eu entendi bem que esses benefícios de unidade, tamanho de unidade, de até e tal, não são sobre as edificações contíguas aos bens preservados e tombados, mas eu queria saber, né, se esse potencial construtivo dessas edificações contíguas eles podem ser passíveis de transferência do direito de construir, né? Ou se tem algum mecanismo aqui no projeto de lei que a gente possa fazer com que isso seja evitado. Obrigado. Obrigada, senhor Lucas Fauliaber. Antes de passar a réplica aos nobres representantes do Executivo, quero pontuar, na verdade, resumir algumas questões que foram suscitadas, levantadas ao longo da audiência. Primeiro, de fato, a fragilidade existente entre a proposta de se sintetizar um debate de conversão e a construção de uma proposta de mini-luz. Já no Reviver, nós entramos em debate sobre isso, sobre o aumento de potencial construtivo e adensamento, e vamos combinar. Reconversão de imóveis com caráter de preservação ou bens culturais nada tem a ver com o adensamento de áreas. Por que nós não aproveitamos um capítulo específico na luz a ser apresentada esta casa no plano diretor para tratar dessa matéria e não poluirmos, de certa forma, dois temas que são, na minha opinião, totalmente distantes. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente desdobrar a partir de agora aqui na comissão. A outra discussão que eu quero falar aqui com os senhores em relação, vários aqui mencionaram a dificuldade de entendimento do fachadismo, da preocupação em relação ao fachadismo, e avalio também que talvez devêssemos colocar mais artigos e mais itens específicos às condições referentes às modificações internas, às modificações na envoltória. É importante a gente falar aqui nos bens tombados, as áreas de jardim também precisam ser avaliadas, e aí reforçando a necessidade dos estudos de impacto de vizinhança. Não é apenas
a matéria dos bens, né, das estruturas arquitetônicas, mas também das nossas envoltórias paisagísticas, da paisagem, enfim, tem uma série de fatores no que se refere ao patrimônio que o PLC ainda não está claro, não deixa claro. Quero reforçar aqui, talvez, uma melhor criterização, né, das intervenções e do próprio PLC em relação à cidade. Aí eu quero falar muito rapidamente por quê. O fato é que o casario da Zona Sul do Rio de Janeiro vem recebendo, historicamente, um tratamento específico, ao passo que a legislação do Rio de Janeiro não teve, ao longo do tempo, o mesmo cuidado para o patrimônio fora dessas áreas. Aí eu quero falar aqui um caso que é muito emblemático para a Zona Norte do Rio de Janeiro, que é o Largo do Campinho, que foi totalmente demolido por conta do tal túnel. Nós temos hoje uma ruína, ou parcialmente uma ruína naquele largo ali do Campinho. Obviamente, várias lacunas e várias destruições ocorreram, inclusive na antiga gestão do próprio prefeito Eduardo Paes, que retorna agora com um debate de flexibilização de parâmetros que, na minha opinião, esta casa precisa ter muito cuidado. O patrimônio do subúrbio carioca e da Zona Norte como um todo vem sofrendo um impacto muito danoso, nocivo ao longo dos anos, e entendo também que a reconversão de uso vem tensionando os nossos imóveis com uma descaracterização que beira o medonho. E aí eu quero reforçar aqui que os nossos cinemas estão sob ataque, a gente tem o entendimento de que a mudança de uso precisa entender, ou pelo menos estar, né, permeada de um espírito de interesse público relevante. A gente vem recebendo várias denúncias sobre Cine Guaraci, Laura. Já emiti documentação formal sobre isso, sobre o andamento das obras, mas o Cine Guaraci é um problema pontual que, na verdade, reflete um problema geral do nosso patrimônio. A mudança de uso é muito pertinente na adequação dos novos parâmetros, dos novos tipos e possibilidades, tanto de moradia quanto de uso comercial e público, mas o debate do interesse público relevante precisa ser também encaixado com melhor critério, assim como a Zona Sul consegue ter essa qualidade do debate, né? Acho que a Casa Firjan é um grande exemplo disso, o próprio Largo do Boticário com uma área minimamente pública ainda no seu escopo de projeto, que não é um reflexo automático do que acontece em todas as áreas com interesse de preservação na cidade. Pontuando aqui o Cine Guaraci como um exemplo mais recente, né, do drama que vive patrimônio, que objetivamente não necessariamente recebe um uso com interesse público relevante, né? Para fechar, eu quero reforçar muito a necessidade de nós sobrepormos os mapas do PLC 136 com os mapas do plano diretor, que essa casa ainda não recebeu. Espero que receba essa semana. Mas fico angustiada, se é que a gente pode usar apenas essa palavra como referência, no que se refere à não sobreposição e, na verdade, ao casamento das propostas que estão no plano diretor, na luz, né, na luz oficial da cidade, com a mini-luz que, mais uma vez, a Prefeitura do Rio opta. Não se trata apenas de um projeto de reconversão, mas se trata de uma mini-luz. Então, eu acho que temos que refletir sobre o que de matéria específica do plano diretor, e coloco aqui a comissão à disposição para fazer essa reflexão, inclusive um capítulo sobre reconversão do patrimônio edificado no plano diretor, se não tem, mas que deve ter, e, obviamente, acelerar o escrever, subscrever e, enfim, contribuir com o PLC 136 para que ele, de fato, tenha como matéria principal a reconversão e não a mudança de usos, potencial construtivo e parâmetros, né, apenas. A palavra executivo. Cinco minutinhos, executivo. O executivo, nessa gestão, é super prolixo. Só um instante. É o 3 e o 7, se o Denadai quiser.
Pronto. Só fazer 2 consideraçõezinhas, né? Falar que a gente, como órgão de patrimônio, a gente cuida do patrimônio como um todo. A gente tem bens protegidos de Paquetá a Santa Cruz. Então, o tratamento que a gente dá é o mesmo. O Cine Guaraci, como eu falei na primeira fala, o tombamento não garante o uso. Então, assim, é uma questão que depois a gente pode conversar, vereadora, mais a fundo, mas todo o processo foi discutido, todo o projeto foi discutido pelos técnicos e é mais um caso, um case de transformação de uso. Era cinema, agora vai ser uma loja, né? um comércio. E também falando um pouco da última fala da senhora Verônica, né? Falar que nas questões de patrimônio, supressões e inserções são possíveis, sem que essas intervenções destruam o impacto negativamente o bem protegido ou alterem suas características primordiais que fizeram aquele bem ser considerado um patrimônio cultural. Muitas vezes a gente precisa fazer inserções ou supressões de alguns elementos para viabilizar novos usos e novas tecnologias, né? Enfim, casarões do século passado não tinham instalações, por exemplo, para ar-condicionado, e hoje a gente tem que prever locais. Então, isso tudo é conversado, é discutido entre quem está fazendo a proposta e os técnicos que são qualificados para isso. Então, nem sempre a supressão de um elemento ou a inserção de um elemento está desqualificando aquele bem como patrimônio cultural da cidade. Deixa eu só falar sobre o Wave Rive, né? A gente tinha um projeto aqui na Câmara, da gestão anterior do Eduardo, que a gente considera ele complexo demais. Ele foi feito pensando como um reflexo do licenciamento ambiental, né? Então, ele é muito complexo. A gente vai, no plano diretor agora, instituir um processo de Wave Rive que já vem quase completo, bastante simplificado. Mas o que eu quero lembrar é que o próprio processo de licenciamento normal, ele faz uma série de avaliações. Você passa pela Sete Rio, que avalia trânsito, você passa pelo meio ambiente, que avalia o ambiente. A gente avalia o impacto urbanístico, avaliava, né? Porque agora a secretaria separou. Então, não o licenciamento não é a Deus dará. Ocorre uma análise do edifício. Quanto à fala do Lucas, eu queria lembrar do artigo 12, que ainda que você construa uma edificação nova, já pensando em dividir, essa edificação vai ter o mesmo volume de uma edificação unifamiliar que você sempre pôde construir ali. Você não vai ter o direito de construir mais. A pessoa não fez uma casa unifamiliar porque não valia a pena, mas ela vai fazer uma casa do mesmo tamanho para dividir em 2, por exemplo. O impacto urbanístico, comparado à legislação de hoje, é nulo. Mesmo impacto. Mas, se for para dar alguma segurança, a gente pode até estabelecer um marco temporal, não é nenhum problema, para as edificações já existentes, né? Uma outra coisa que eu queria dizer é que a luz ela vai vir dentro do plano diretor, tá? E a gente já está pensando o plano diretor junto com essa legislação. Tem essa legislação, tem o Reviver Centro também, que é bastante alterador. A gente já está pensando tudo junto, né? O COS, eu queria lembrar a vereadora Tainá que o COS já regulamentou a parte de vila. Já está tudo lá que a gente colocou lá, né? E que a reconversão, todo esse procedimento de reconversão, ele surge inicialmente, desde o projeto de lei 85, lá atrás, por pedidos dos moradores e dos proprietários locais. A gente recebe muita gente do Joá, do Alto da Gávea, do Cosme Velho, dessas regiões, desesperados com imóveis que não têm uso ou que são incrivelmente caros para utilizar e que não têm valor de revenda, né? Então, o surgimento é essa cobrança própria dos moradores e também dos proprietários de imóveis tombados, né? Inclusive o próprio governo, né? Que tem alguns imóveis tombados e que às vezes quer conceder, quer fazer uma atividade ali que a legislação não deixa e isso cria bastante problemas. É isso. Muito obrigada, Gabriel Denadai, senhora Laura, a todos os representantes de associação de moradores, instituições, associações, a síntese da audiência, assim como
Todas as falas aqui estão registradas, vão constar em ata, serem publicadas no Diário Oficial da Câmara de Vereadores. E a Comissão de Assuntos Urbanos vai desdobrar aqui os encaminhamentos das propostas todas colocadas, das intervenções. Algumas solicitações de requisição de informação se desdobraram aqui. E quero informar que vamos enviar a todos os nobres vereadores as demandas de emendas e proposições de emenda, assim como acatar intervenções e observações do próprio Executivo. Eu só queria dizer que a gente está aberto a qualquer solicitação, qualquer ideia, qualquer contribuição. A Coordenadoria de Planejamento Local pode ser contactada, a gente tem os nossos contatos na página da SMU, inclusive os próprios vereadores, a gente está aberto a trabalhar as emendas e tentar melhorar esse projeto. A gente não considera ele perfeito, não. Tá bom? Obrigada demais, Gabriel, sempre um parceiro aqui da comissão e da casa. Nós também nos colocamos à disposição. Acho que, de modo geral, podemos pensar como indicativo, já no começo da semana que vem, uma nova reunião ainda de caráter técnico para que possamos apresentar as emendas a todas as entidades e instituições. Nós que agradecemos o espaço e a oportunidade. Considero, então, encerrada a audiência. Comunico o fechamento dos trabalhos à mesa de condução.